Fala guerreira, fala guerreiro, sejam bem-vindos aqui ao canal do professor Igor Muniz. Daremos início agora ao nosso projeto MPU Edital em Questões FGV. Hoje, Direito Administrativo, mas temos também a playlist de Direito Constitucional. Já se inscreva aí, deixa seu like, comente, deixe seu comentário se você gostou da aula, dê seu feedback, é extremamente importante para a gente entender o que pode melhorar, o que precisa melhorar para vocês. Então, sem enrolação, vamos nessa! Bom, regressamos aqui, já caímos aqui na nossa tela, MPU Edital em Questões, deixa eu só pegar aqui a canetinha, MPU Edital em Questões FGV, Direito Administrativo, hoje, princípios de direito administrativo, princípios explícitos, implícitos, uma seleção de questões aqui para você, beleza? Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou colocar esse material em PDF para que você pegue, resolva as questões e depois venha verificar aqui as respostas, beleza? Caso você tenha dúvida, perdão. Então, já pega esse PDF aí, ou já pega o link da aula, manda lá para aquele seu amigo concurseiro que está se preparando para o concurso do MPU, beleza? Sem enrolação, vamos nessa. Então, princípios do direito administrativo, quebrando a banca FGV. Aqui é lá o Instagram do Prof. Igor Muniz. Vamos nessa. A primeira questão traz assim para a gente, ó. Câmara de Fortaleza, analista legislativo, com relação aos princípios que regem as relações, as atividades da administração pública, aquele que foi alçado por último à Constituição Federal de 88, ou seja, teve um princípio que não estava no texto original, por meio de emenda, e olha aqui, a emenda 19 de 98. Eu gosto de iniciar com isso aqui para vocês verem como que a FGV, ela foge do cotidiano do normal. Por quê, Igor? Porque lá no artigo 37 da Constituição, ele vai trazer os princípios que regem ali a administração pública. E aí já é batido o nosso querido LIMP. O nosso querido LIMP. Porém, contudo, entretanto, todavia, o nosso LIMP, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a caneta azul para diferenciar para vocês, que está difícil. Essa canetinha aqui está me tirando sério já. Ó, vamos lá, agora vai. Não é possível. Oi. Tem que pegar ajuda toda hora aqui. Ó, são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero explicar algo bem rapidão para vocês. Nós temos 3 fases de administração pública. A administração pública patrimonial, em que a coisa era tida como do próprio rei, do próprio governante, era uma res príncipe. Depois veio a burocracia, a administração burocrática. Ela, para combater e substituir o patrimonialismo, ela trouxe consigo muitas regras, muitos limites, muita limitação. E aí surgiram as disfunções da burocracia, ou seja, aquilo que é ruim da burocracia. Quando a gente fala que algo é burocrático, aquele cara é muito burocrático. É uma relação muito burocrática, ou seja, muito formal, muito legal. A gente acha que é ruim, mas a burocracia, ela não só foi boa, como ela é extremamente necessária. Então, a burocracia, ela é necessária, porém as suas disfunções acabam atrapalhando. E para combater essas disfunções, nós tivemos a administração gerencialista. E a emenda constitucional 19 de 88, ela veio trazer exatamente a reforma administrativa, capitaneada lá pelo ministro Bresser Pereira. Ele trouxe a reforma gerencialista para o nosso Estado. Então, vejam, o texto original trouxe como primeiro princípio da administração pública a legalidade, porque em 88 a Constituição nasce em uma administração burocrática. Porém, em 98 temos a inclusão de um princípio. A burocracia, a legalidade, ela dá espaço agora à eficiência.
Então, esse carinha aqui, ó, a eficiência, foi incluído pela emenda 19 de 98. Então, ele vai te falar assim, ó, por meio de emenda, preconiza que qual princípio foi incluído? A eficiência. E o que o princípio da eficiência preconiza? Olha como você tinha que ter dois conhecimentos para resolver essa questão. Qual foi implementado pela 19 de 98 e bem como o que é o princípio da eficiência. Então, ó, os atos praticados pela administração pública devem ser amplamente divulgados. Aqui, galera, essa letra A é o princípio da publicidade, beleza? Por quê? É dar publicidade aos atos para que se tenha transparência e que consiga, com isso, fiscalizar, bem como responsabilizar aqueles que façam de forma errada. B. A atuação dos agentes deve ser pautada na boa-fé e lealdade. Falou em boa-fé, falou em lealdade, eu tenho o princípio da moralidade. C. A administração pública só poderá agir quando houver previsão legal. Aqui nós temos o princípio da legalidade. Letra D. A execução da atividade administrativa exige presteza, perfeição, rendimento funcional. O princípio da eficiência ele não é somente fazer mais ou mesmo com menos. Não quer simplesmente economizar. Ele quer potencializar. Ele quer elevar o patamar da prestação do serviço público, do desenvolvimento das atividades da administração pública. Portanto, quando a gente fala em perfeição, presteza, rendimento, estamos falando exatamente dele, o princípio da eficiência. E, por fim, as ações públicas devem ser objetivas, sem buscar favorecer ou discriminar, ou discriminação, favorecimento ou discriminação de indivíduos. Isso aqui é porque a administração pública ela necessita ser impessoal. Então, aqui, ó, a letra E, impessoalidade. Gabarito para vocês na tela, letra D. Show de bola? Questão de número 2. Vamos juntos. A prova da CEPLAG Niterói, analista de políticas públicas. Ó, vou colocar vocês aqui só para beber uma água. Vamos nessa. A 2. Os princípios básicos da administração pública orientam as ações do setor público, assegurando transparência, ética, excelência na prestação. Veja, transparência, publicidade. Ética, moralidade, excelência na prestação e eficiência. A gente vai identificando aqui o que é de cada princípio. Quanto à atuação da administração pública e às interações com particulares, de acordo com o princípio da legalidade, aqui, pessoal, vamos trazer a diferenciação para vocês. Essa legalidade, ela pode ser ampla, pode ser uma legalidade ampla, como pode ser uma legalidade estrita ou restrita. O que diz a legalidade ampla? A legalidade ampla é aquela aplicada a nós, particulares, aos indivíduos. Nós podemos tudo, salvo aquilo que a lei proíbe ou manda a gente fazer. Então, nós podemos tudo de forma ampla, salvo as limitações impostas pela lei. Já a administração pública, ela, em regra, não pode nada. Ela só pode aquilo que a lei autoriza. Então, veja, de um lado se pode tudo menos o que a lei proíbe, do outro não se pode nada, só o que a lei autoriza. É esse o conhecimento que a questão vai te cobrar. Vai te dizer, a Constituição brasileira não menciona a necessidade de lei para a atuação da administração pública. Menciona sim, é o princípio da legalidade, a gente já viu. B, no âmbito das relações entre particulares, a autonomia da vontade. Olha que lindo. Nós temos autonomia em relação à nossa vontade. Permite o quê? Entre particulares, permite a realização de qualquer ato que não seja proibido em lei. Legalidade ampla, aplicada exatamente aos particulares. Gabarito, letra B. C. O princípio da legalidade se aplica apenas à esfera privada. Apenas à esfera privada, não. Na esfera privada, nós temos autonomia. Enquanto a autonomia é exclusiva da administração. O que ele fez? Inverteu.
Letra C, errada. D. A administração pública atua de forma autônoma, podendo estabelecer limitações aos direitos dos particulares, sem a necessidade de amparo legal, sem a necessidade de amparo legal, não, com a necessidade, porque a administração só faz o que está em lei. E a administração pública pode conceder direitos e criar obrigações por meio de atos administrativos, independentemente de previsão legal, não. Desde que tenha previsão legal, porque a administração pública ela está submetida à legalidade estrita. Portanto, gabarito letra B. Show de bola? Avançando, lembrando que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aí o seu comentário, ative o sininho e manda esse vídeo aqui nos canais de concurseiro. Bora bombar, porque aqui a gente vai trazer um conteúdo para vocês que de fato vai ajudar vocês. Aqui, ó, é o conhecimento na prática e trazendo também conhecimento para enriquecer aí a mente de vocês na hora da prova, beleza? Então, ó, essa questão eu acho ela muito interessante. Foi lá da banca FGV, prova lá da Polícia Civil de Santa Catarina, psicólogo policial. Zoé e Humberto foram aprovados no concurso público para o cargo de psicólogo da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e estavam debatendo sobre o dever de agir de acordo com a juridicidade no exercício das respectivas atribuições. O que deve ser compreendido como a necessidade de... O que deve o quê? A juridicidade. Ela deve ser compreendida como o quê? Ele quer saber, galera, o que é essa juridicidade. E aí eu trago vocês aqui para a gente fazer uma breve explanação. Quando a gente fala em princípio da legalidade, a gente está falando da lei ou dos atos normativos que tenham força de lei. Porém, esse princípio da legalidade, ele passou, dentro do nosso ordenamento jurídico, a ser um princípio limitado. Por quê, Igor? Pensa comigo. Você aplica ou não aplica os princípios da Constituição? Aplica. E os princípios não mais são meros norteadores. Agora eles têm, segundo o professor Klaus Loewenstein, eles possuem força cogente. Então, eles têm força normativa em si mesmos. Os princípios não precisam de leis e de normas. O artigo 5º ele vai dizer que eles têm aplicação imediata. Eles podem ser aplicados de pronto, sem a necessidade da criação normativa para que eles tenham validade. Então, vejam, se nós temos uma amplitude, uma ampliação dos deveres impostos, não só mais por atos legislativos legais, mas como princípios, atos ali infralegais. Então, a gente tem uma ampliação desse arcabouço. Logo, até mesmo as jurisprudências lá dos tribunais, as súmulas, os verbetes sumulares. Então, essa ampliação traz ao princípio da legalidade uma limitação. Por isso que nós falamos agora em princípio da juridicidade, porque devemos observar não somente a lei, mas o ordenamento jurídico como um todo. Nós observamos não somente a lei, como o ordenamento jurídico como um todo. Portanto, a letra A vai dizer: respeitar estritamente as regras postas para a atuação administrativa, pois o princípio da legalidade se sobrepõe. Não é juridicidade. E mais ainda, nenhum princípio se sobrepõe sobre o outro, porque diante do conflito de princípios ou direitos fundamentais, tem-se a aplicação da técnica da ponderação. Portanto, não é o que é a juridicidade, a letra A. Letra B. Juridicidade compreende a necessidade de atuar em consonância com o princípio da eficiência. A despeito, despeito é tipo em detrimento, é como se um fosse ali mais do que o outro. A despeito de outros princípios consagrados para exercício da função administrativa. Não, nós não temos aqui a sobreposição de princípios, beleza? A juridicidade não é isso. C, resguardar o princípio da segurança jurídica que tem primazia sobre os demais. Acabamos de ver que não há hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia nem entre os princípios expressos e implícitos.
Aqueles que estão expressamente na Constituição têm tão força quanto aquele que não está. Beleza? Então, ó, a C não pode, porque não há essa primazia. Show? D. Agir em consonância não só com a legalidade. Aqui já ficou interessante. Então, a gente vai observar agir de forma ali consonante não só com a legalidade, mas também com os demais princípios do ordenamento. Olha que lindo. Na medida em que a atuação administrativa se submete à lei e ao direito. Perfeito nosso item D. Que linda questão. E impor o princípio da supremacia do interesse público. Impor, não. Que deve prevalecer, não. Em relação aos demais, não, a gente já viu que não há princípio maior. Ó, aos demais expressos, não. Não há princípio sobreposto ao outro, beleza? Portanto, juridicidade é o que está na nossa letra D, beleza? Quarta questão, Maria e Júlia estavam estudando juntas para concurso público e começaram a debater o significado, extensão e limites. Então, elas começaram a debater o que significa, qual a extensão e os limites do princípio da autotutela no direito administrativo. Ambas concluíram corretamente que, em razão de tal princípio, a administração, nós temos a possibilidade, nós temos isso aqui, o mérito administrativo. O mérito administrativo, ele permite uma análise de conveniência e oportunidade. Esse mérito administrativo, ele está intimamente ligado à discricionariedade da administração. Ao passo que quando eu falo em isso aqui, eu falo em revogar. Como assim, Igor? Um ato administrativo, ele pode ser feito se não tiver nenhum problema de legalidade com ele, mas esse ato não é mais conveniente ou oportuno, esse ato poderá ser revogado. E a administração pública, ela não precisa pedir a tutela do Poder Judiciário, porque ela possui a própria tutela de si mesma. A autotutela de revogar os seus atos por conveniência ou oportunidade, bem como também de anular os seus atos quando ela estiver diante ali, quando ela estiver diante, bora, caneta vermelha, me ajude. Quando ela estiver diante, deixa eu ver se eu pego a caneta vermelha aqui. Filho da mãe. Foi. Anular quando nós tivermos diante de uma ilegalidade. Então, quando a gente fala em anular ou revogar os seus próprios atos, a administração pública está falando do princípio da autotutela. E qual que é a extensão e o limite? Bora ver? A letra A tem o poder-dever de convalidar os atos eivados de desvio de finalidade. Desvio de finalidade é uma das espécies de abuso de poder. O abuso de poder ele pode ser no excesso de poder ou no desvio de finalidade. Se é abuso de poder, é ato ilegal. É um ato que tem um vício. E esse vício, ele é insanável. Portanto, não pode ser convalidado. Letra A, errada. Beleza? B. Não tem prazo para invalidar os atos viciados. Tem prazo, sim. Ainda que beneficiem... não tem prazo para invalidar os atos viciados. Exatamente. Se tem um vício, não tem prazo. Agora, se beneficiarem terceiros de boa-fé, aí sim haverá a prescrição, porque o terceiro ele está de boa fé. Não haverá prazo se for para terceiros de má fé. Letra B, errada. C. Tem prerrogativa de impor a vontade administrativa, independentemente de decisão judicial. Aqui sim, pessoal, só que não seria a autotutela. Nesse caso, a gente teria aqui a prerrogativa de impor
é um dos... quando a gente for ver atos administrativos, a gente vai ver isso aqui. Isso é uma característica do ato administrativo. O ato administrativo, ele é impositivo, beleza? Ele pode ser imposto ali. Show? Então, aqui é um atributo do ato, não um significado de autotutela. D. Deve revogar os atos que possuam vícios insanáveis. Revogar, não. Quando a gente fala em revogar, é mérito administrativo. Se tem um vício insanável, é anular, respeitados os direitos adquiridos. Os direitos adquiridos realmente precisam ser respeitados. Por fim, letra E. Há de respeitar o devido processo legal para anular os atos que repercutem na esfera jurídica de terceiros. Exatamente. Quando for anular um ato, deve-se observar o que aquilo vai repercutir na esfera jurídica de um terceiro. Às vezes o terceiro não tem nada a ver e está de boa fé. Então a anulação daquele ato deve observar os direitos adquiridos desse direito de boa fé, desse terceiro de boa fé. Portanto, é exatamente a extensão e limitação da autotutela da administração pública, o que traz na letra E. Show? Gabarito aqui, letra E. Partindo para a quinta questão. Prova TRF, primeira região técnico judiciário, para finalizar. Ao estudar o princípio da supremacia do interesse público à luz do direito administrativo moderno, Cristiane concluiu corretamente que ela quer saber da supremacia do interesse público. Galera, nós temos aqui a dicotomia entre são duas faces da mesma moeda. Quem que eu estou falando? Duas faces da mesma moeda. Eu estou me referindo... Deixa eu ver se eu pego aqui a caneta azul para ficar melhor. Eu estou me referindo à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do interesse público. Então, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são duas faces da mesma moeda. E antes de prosseguirmos para a correção, já se inscreva aí, deixa seu comentário se você está gostando, se gostou da aula, que já quase acabou, já manda para o seu colega ali, e vamos passar juntos ali no MPU, beleza? Então, a supremacia do interesse público é o que a gente chama de prerrogativas do Estado. O Estado possui algumas prerrogativas que o particular não possui. Então, a gente chama, por exemplo, dentro dos contratos, de cláusulas exorbitantes. É o Estado, em forma de administração pública, atuando com o seu poder extroverso. Ele tem um poder que extravasa o seu próprio âmbito jurídico e pode alcançar âmbitos jurídicos de terceiros. Porém, a indisponibilidade do interesse público, ela fala do dever, do encargo dado à administração pública de fazer. É por isso que quando a gente fala nesse binômio, a gente chama de poder-dever, mas eu prefiro chamar de dever-poder, porque primeiro vem o dever, depois o poder da administração pública. Então, quando você ouvir falar em dever-poder, é exatamente nesse binômio. E o que fala a supremacia do interesse público? O interesse público primário confunde-se com o secundário? Não. O princípio primário, o interesse público primário da administração pública é o próprio interesse público. É o primário, é fazer o bem para a coletividade. O interesse secundário é quando a gente fala em interesse patrimonial da administração pública. Por isso que ele é secundário. Então, ao falar aqui, confunde-se, a letra A já foi errada. B, a supremacia do interesse público é um princípio expressamente consagrado? Não. É um princípio implícito, que tem tanta força quanto os expressos, mas não está lá consagrado na nossa Constituição de forma expressa. C, o interesse público secundário deve prevalecer sobre o interesse privado? Não, Nanina, não. Ainda que importe em indevida restrição de direitos fundamentais, piorou. Se houver restrição, a gente não pode analisar de forma seca e generalizar. Tem que se analisar casuisticamente, ou seja, caso a caso. D,
O interesse público e o interesse privado são dicotômicos, sendo inviável alcançar a materialização daquele qual? O interesse público, mediante a garantia dos direitos fundamentais. Ora, ele está te dizendo que não há como garantir o interesse público se a gente tiver que observar as garantias fundamentais. Totalmente errado a letra D. E o interesse público primário deve ser considerado o objetivo finalístico, exatamente, a finalidade da administração pública, notadamente para fins de ponderação com direitos fundamentais. Olha a palavrinha mágica, ponderação. Você tem o interesse público sempre sendo ponderado com um direito fundamental que é da esfera particular. Nenhum deve prevalecer. Os dois podem prevalecer, porque a gente vai ter uma análise ponderada, de ponderar em cada caso o que é melhor, o que é a mais viável naquele caso. Portanto, letra E, nosso gabarito. Letra E. Show de bola? Então, eu digo para vocês que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembrem-se sempre disso. Se o seu momento ainda não chegou, calma, porque ainda não é o seu tempo. E mais cedo ou mais tarde, a sua hora vai chegar. Se inscreva, ative o sininho aqui para as notificações, porque até dia 4 de maio teremos muitos vídeos aqui para você. Deixa seu comentário, manda para aquele seu colega que está fazendo ali, vai fazer o concurso do MPU, e bem como também que quer aprender administrativo e constitucional, acompanhe as nossas 2 playlists, porque nós teremos em breve muitos conteúdos lá para vocês, passeando por todo o edital de administrativo e de direito constitucional. Beleza? Portanto, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Força e honra. Tamo junto. Vamos nessa.